Amém. Vamos orar. Deus, não precisamos orar, Senhor Deus, para Tu abençoar a Tua palavra. Ela é a fonte, Senhor Pai, de luz e bênção em nossas vidas. Mas precisamos orar, Senhor Pai, que nossas mentes, Senhor Pai, sejam corroboradas pelo poder do Teu Espírito. Como Paulo disse, Senhor Pai, que sejamos fortalecidos no homem interior, Senhor Pai, pelo Espírito Santo. Que tudo em nós, Senhor Pai, seja preparado por Ti, Senhor Deus, através do Espírito Santo, para que venhamos conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, e a altura, a largura e a profundidade. Então sabemos, Senhor Pai, que não há nada, Senhor Pai, deficitário, Senhor Deus, no que Tu tens para ministrar a nós todo o tempo, o próprio Cristo. Sabemos, Senhor Pai, que há uma deficiência, Senhor Pai, enorme em nós mesmos, para, Senhor Pai, absorvermos essas riquezas. Mas sabemos também, Senhor Pai, que o Espírito Santo habita em nós exatamente para nos fortalecer no homem interior, para receber, Senhor Pai, e desfrutar daquilo, Senhor Deus, que Tu deste para nós em Teu Filho amado. Que todas essas coisas estejam em operação neste momento, Senhor Deus, em nossas vidas. Nós, em nossa incapacidade, Senhor Pai, nos inclinamos e pedimos que Tu, por graça, Senhor Pai, ensine, Senhor Deus, a nossos próprios corações, já que o pregador pode falar apenas aos ouvidos, ó Deus, mas nós sabemos que o que transforma é a palavra, Senhor Pai, no coração. Que todos nós possamos no final dizer: escondi a Tua palavra em meu coração. A palavra dessa noite, de todas as outras noites e dias, e todas as meditações estão sendo armazenadas, Senhor Pai, no meu coração, para eu não pecar contra Ti, para viver de uma maneira digna, Senhor Pai, do Evangelho, e crescer, Senhor Pai, e ser uma bênção para aqueles outros, Senhor Deus, que ainda estão perdidos, e para aqueles que, Senhor Pai, já foram alcançados, mas, Senhor Pai, que precisam ser diariamente edificados, como todos nós. Que isso, Senhor Pai, seja real para todos os que estão ouvindo, para que ninguém, Senhor Pai, um dia veja, Senhor Deus, o que vai ouvir num momento como esse, colocado diante de si como algo que foi desperdiçado, Senhor Pai, ou desprezado. Para que, Senhor Pai, nós sejamos abençoados e nem, Senhor Pai, não venhamos, Senhor Pai, a desperdiçar tão grande maravilha, Senhor Deus, que é a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nas últimas 3 vezes que eu preguei em Tiago, né? E nos primeiros versos de Tiago, até o 12, né, que a gente viu, fala sobre sofrimento e como você precisa de sabedoria, e foi isso que a gente viu, sofrimento e sabedoria. E eu estava pensando, quando olhei para esses 3 sermões que a gente viu seguidamente, e pensei que o que faltava para fechar isso, para fechar adequadamente um ensino tão profundo e necessário para nós, não estava em Tiago, porque é algo que não está em quase nenhum lugar. Há aqueles assuntos que estão de maneira mais rara na Bíblia, não é? O que torna a sua busca algo mais essencial. Então eu queria meditar com os irmãos, fechando aqueles 3 sermões, algo ainda mais difícil do que tudo que nós vimos olhar, o sofrimento. E é em Lucas 13, de 1 a 9. E aproveitarmos aqui, junto com isso, vermos uma definição totalmente diferente da Bíblia, ao olhar para o tema do sofrimento e dessa sabedoria. Uma definição bíblica de arrependimento que é muito diferente de qualquer uma que o mundo pode dar e que a gente naturalmente construiria em nossos corações por nós mesmos. É totalmente contra-intuitivo. Diz assim: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido dessa forma? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês vão perecer também. Ou aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros que viviam em Jerusalém? Eu digo que não. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Senhor, respondeu o homem, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem.
senão corte-a. Agora, o que significa esse texto? Como eu disse, há textos que são muito raros na Bíblia. Você não vai encontrar o que é ensinado aqui em muitos lugares da Bíblia. Há coisas essenciais e maravilhosas que são ensinadas em vários lugares da Bíblia. Há coisas essenciais que estão em poucos lugares da Bíblia. Aqui nós temos algo assim, uma passagem rara, não é? Então esse ensino aqui começa com 2 incidentes que são mencionados. Na verdade a gente chama de tragédia, né? Acontecendo hoje. Uma delas é uma atrocidade, é um assassinato em massa, não é? E a outra, a gente pode dizer que é um desastre natural, apesar de que não é assim um evento da natureza propriamente dito, mas aquelas coisas que acontecem na vida que não é perpetrada por outro ser humano, como a primeira aqui, que é uma atrocidade, não é? Um assassinato de muitas pessoas. A outra gera a morte de muitas pessoas de uma maneira violenta, mas ninguém é o causador direto daquilo, não é? Então, a atrocidade está no verso 1 e foi trazida a Jesus, ou seja, é algo que todo mundo sabia, é algo que tinha acontecido ali mesmo, e, em certo sentido, era uma das notícias atuais, né? Uma das notícias da época. Pôncio Pilatos, o mesmo que vai mandar Jesus para a cruz, né? A crucificação, que era o governador romano colonial da Judéia, ele governava com mão de ferro, né, de Roma, e é óbvio que algumas pessoas fizeram alguma coisa, não é? Agiram de alguma forma que ele achou ser uma ameaça para ele ou para Roma, não é? E ele, o que não era incomum, ia usar os poderes que ele tinha e os poderes do Império Romano para lidar com qualquer rebeldia, com qualquer traição, qualquer coisa que ele achava inadequado, e o que não era nada anormal também na forma de resolver os problemas lá. Isso, quando a gente lê, cada governante da Bíblia quase nos deixa, não deixa felizes, mas quase nos deixa felizes com os governantes ruins que nós temos, porque pensa em Pedro, pensa em Paulo, pensa em todos os governos sobre o qual Pedro viveu, Pilatos, Herodes, ele morreu sobre o governo de Nero. Eles nunca tiveram um governante que não fosse completamente bestial, totalmente opressor. Esse é o governo que eles nasceram, esses são os governos que eles nasceram, viveram e morreram. Nunca houve uma mudança. Quando morria um desses, o outro que vinha invariavelmente era pior, não é? Mas o que é particularmente macabro a respeito disso aqui é que Pilatos havia mandado os seus homens ou enviados, seus agentes, aqueles que fizeram isso para encontrar os seus inimigos ou inimigos de Roma. Não sabemos se eram pessoas que fizeram algo diretamente contra Roma ou diretamente contra Pilatos, mas os seus inimigos políticos, em momento em que eles não estavam em guarda, em que eles não estavam sequer pensando que poderia acontecer algo ruim, né? O momento que eles podiam ser totalmente surpreendidos, porque eles estavam totalmente desprevenidos, porque eles estavam fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Eles estavam no culto a Deus, eles estavam no templo. Imagine vários de nós sermos assassinados aqui esta noite. Então, é o que aconteceu. Eles, ao irem para o templo, a última coisa que eles imaginavam era que, num momento como aquele, eles seriam mortos, não é? Surpreendidos e mortos. Então pense, eles estão adorando no templo, e eles estão oferecendo os sacrifícios, os animais, o incenso, todas as coisas, e como resultado eles não estavam esperando que acontecesse nada. Como você está aqui hoje para cultuar a Deus, não está esperando que aconteça nada de estranho, de diferente, o que vários de nós acabemos mortos, assassinados ao estarmos aqui. Então eles não esperavam nada e foram mortos enquanto adoravam, de modo tão brutal e de modo tão simultâneo à adoração, que o sangue deles se misturou com o sangue dos animais que tinham sido sacrificados, do cordeiro que tinha sido sacrificado, ou seja, o sangue do sacrifício. Eu não posso imaginar algo mais macabro, não é?
Na hora de um momento de adoração, o animal sendo oferecido, aquele animal que prefigurava Cristo, e naquele momento entram ali os agentes de Pilatos, matam aquelas pessoas que estavam cultuando, e o sangue deles se mistura com o sangue dos sacrifícios naquele dia. Pensem que dia brutal, macabro foi aquele dia no templo, no momento de adoração como nós estamos. Então, a primeira cena, o primeiro acontecimento que está sendo falado é totalmente brutal e macabro. A outra dessas tragédias, Jesus mesmo traz. Eles trouxeram essa e fizeram a pergunta, mas Jesus traz outra, né? Ele menciona no versículo 4, ele diz: e aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Então ele conta outro incidente, que também é violento, que também as pessoas não estavam esperando morrer naquele dia, e que morrem esmagadas por uma torre que desabam, não é? E é óbvio que Jesus menciona, você vê que ele menciona de um jeito que é óbvio que todos ali sabiam daquele acontecimento, que no lugar onde as muralhas sul e leste de Jerusalém se encontram, havia um reservatório, não é? E ele é chamado de o tanque de Siloé. É famoso por causa de outras coisas na Bíblia. E evidentemente nesse lugar, perto do tanque de Siloé, tinha uma torre na muralha. A cidade, você vê, é onde a muralha sul e leste se encontravam, e na muralha havia torres, não é? Em uma dessas torres da muralha, torres de fortificação, não é? de vigia, e desabou, e 18 pessoas foram esmagadas, estavam ali no tanque de Siloé, de repente foram esmagadas por aquela torre que caiu, e 18 pessoas morreram. E a questão que surge é uma pergunta natural, né? E sempre que acontece, imagina, no meio do momento de um culto, várias pessoas assassinadas, ou as pessoas lá no lugar, de repente um prédio cai, uma torre cai, esmaga todo mundo. Então surge uma pergunta natural e uma questão muito relevante, eu diria contemporânea: por quê? A primeira coisa que as pessoas perguntam naturalmente é por quê? Porque várias pessoas foram assassinadas no momento que estavam no culto de domingo. Agora, como a gente coloca essa pergunta assim? Por que a forma assimétrica com que a dor e o conforto são distribuídos na raça humana? Por que a dor não é exatamente igual para todo mundo, a aflição igual para todo mundo, as tragédias igual para todo mundo? Por que é tão assimétrico? Porque parece que tem pessoas que têm mais sorte e outras que têm mais azar, não é? Parece que umas têm toda a sorte, outras têm todo o azar, outras ficam com muita dor, outras com pouca dor. Porque tragédias acontecem aqui, ali, não acontecem em todo lugar, não acontecem com todas as pessoas. A torre caiu em cima de 18, não caiu em cima de 20, nem de 30, nem de todos. Pilatos matou aquele número específico de pessoas naquele dia no templo. Porque algumas pessoas sofrem mais do que as outras? Porque essas coisas acontecem, a gente pode dizer, com incrível desigualdade, não é? E não de uma maneira igual para todos. Por que isso aconteceu com aqueles 18? Por que isso aconteceu? Você vê que é uma pergunta bastante comum, é bastante atual, não é? E a resposta de Jesus à pergunta sobre as torres que caem: por que as torres caem sobre as pessoas? Por que a ponte desabou com vários carros em cima e morreu? Por que o avião caiu naquele lugar? Por que aquele avião caiu especificamente? Como devemos responder? Como devemos entender? Como devemos ver essas coisas? Jesus vai responder exatamente a isso. E é claro, como sempre, ele vai responder de forma totalmente única. Todos nós temos uma espécie de respostas padrão para as coisas. Sempre que algo é levado a Jesus, você vê uma sabedoria que é aquela que Tiago disse:
para você pedir no sofrimento, não é? Uma sabedoria que vem do alto, assim. Jesus é totalmente contra-intuitivo, a resposta é contra-intuitiva e absolutamente contrária à sabedoria deste mundo, que é a nossa sabedoria, se nós estivermos sendo guiados pela nossa própria mente, em vez da mente de Deus, não é? Então Jesus Cristo nos ajuda a entender torres que caem, nos ajuda a entender assassinatos políticos em massa na hora de um culto. E Jesus faz isso de duas maneiras. Primeiro, ele explica como não responder a torres que caem, não responder a sofrimentos, não responder a tragédias, não é? E como responder adequadamente a torres que caem, acidentes que matam muitas pessoas, tragédias, ou mesmo coisas brutais, como aquele assassinato de tantas pessoas no momento de culto. Então há algumas, eu diria, reviravoltas aqui, que são diferentes de quase todos os outros lugares onde a gente já olhou algo assim na Bíblia. Por isso eu disse que esse tema abordado por Jesus é meio raro. Ele é importante, mas ele não está em muitos lugares, porque primeiro Jesus pega as duas maneiras normais que o mundo vê: as torres que caem e as tragédias violentas perpetradas pelo próprio ser humano, e Jesus contradiz essas coisas, contradiz as respostas padrão do nosso coração. Jesus está dizendo: não quero que vocês vejam dessa maneira, vocês estão vendo errado, não estão vendo da maneira certa. Essa não é a maneira certa de lidar com isso, não é a maneira certa de, ao olhar para isso, fazer uma aplicação verdadeira ao coração de vocês. Então quase todo mundo vê essas duas maneiras que Jesus contradiz. Quase todo mundo está num lugar ou no outro. Então quais são as duas maneiras que Jesus está falando e contradizendo aqui? Primeiro, a que eu vou chamar da maneira religiosa, moralista, de olhar para o sofrimento e as provações, as torres que caem, as mortes violentas. A maneira religiosa, moralista, Jesus mesmo traz, porque claramente apresentaram ela a ele. No versículo 2 diz assim: vocês pensam, certamente eles trouxeram o seu julgamento de valor com a questão: vocês pensam que os galileus que Pilatos assassinou na hora do culto, misturando o sangue deles com o sangue dos sacrifícios, que eram mais pecadores do que os outros? Que é por isso que aconteceu? Que eles eram mais pecadores que vocês? Ou seja, que quem sofre mais é mais pecador do que quem está sofrendo menos? Versículo 4: vocês pensam que eles eram mais culpados do que os outros? É isso, a surpresa de vocês está no fato de que vocês acham que eles eram mais culpados e por isso aconteceu. Essa é a visão religiosa moralista. E ela funciona como? Ela funciona assim: se você viver uma vida boa, vai ter uma vida boa. Se você viver uma vida boa, coisas ruins não vão acontecer. Você jamais seria assassinado num culto se você estivesse vivendo uma vida boa. Uma torre jamais cairia na sua cabeça, uma carreta jamais esmagaria o seu carro, qualquer coisa terrível jamais aconteceria se você estivesse vivendo uma vida boa. Se você obedecer a Deus, Ele o abençoará e você vai prosperar e vai responder às suas orações, e nenhuma coisa ruim assim pode acontecer com você. Agora, se as coisas estão sempre dando errado em sua vida e as suas orações parecem não estar sendo respondidas e coisas ruins estão acontecendo, você não deve estar vivendo direito. E você está sendo punido por alguma razão. Isso está ligado a alguma coisa direta a que você faz, a algo de errado com você, a pecado não confessado na sua vida. Óbvio que havia pecado na vida daquelas pessoas. Ele diz assim: você pensa que eles eram mais culpados, mais pecadores ou piores, não é? Então, se a torre está caindo sobre você, você está fazendo algo errado. Se pessoas entraram lá no culto lá dos galileus lá e mataram vários deles na hora do culto, eles estão fazendo alguma coisa errada, porque senão isso não podia acontecer. Então a gente pode, ao olhar essa resposta, dizer: bem, que atitude terrível.
Então, antes que isso aconteça, me deixe sugerir que há algo muito natural, porque a gente pode pensar assim: será que quando alguém sofre uma tragédia assim, as pessoas pensam assim? É óbvio que é o comum, né? Por isso que Jesus está abordando aqui. É algo muito natural, eu diria até algo visceral mesmo e instintivo do coração humano. Todos nós tendemos naturalmente a ter essa visão que Jesus está contrariando. O que a gente quer dizer com isso? Christopher Plummer, né, um ator de Hollywood famoso e morreu agora em 21. Ele nasceu em 1929, ou seja, viveu bastante, né? Então ele teve uma carreira muito grande, assim, de uns 70 anos no cinema, no teatro, e ganhou prêmios, ganhou o Oscar, acho que já agora, no fim quase da carreira, em 2011, se eu não me engano. Mas ele tem vários filmes famosos, não é? E um deles, ele não já não é no fim da carreira, né? É lá mais atrás, mas acho que todo mundo conhece, que é A Noviça Rebelde. Ele é o Capitão Van Trop, né? E junto com Julie Andrews, é um filme musical, né? Famoso e interessante. E tem uma hora que eles, que ao longo do filme vão se apaixonar, né? Era algo meio improvável. Eles se apaixonam e eles cantam uma música famosa por causa do filme. E o que eles cantam, né? Qual é a letra do que eles cantam? Eles olham um para o outro, a cena é romântica, não é? E a letra diz o seguinte, parte, né, da letra: pois aqui está você, parado aí me amando. Então, querendo ou não, em algum lugar da minha juventude ou da minha infância, eu devo ter feito algo de bom para merecer isso. E eles continuam, infelizmente, não é? Manifestando a filosofia que naturalmente nasce em nossos corações, e Jesus está expondo. Eles continuam dizendo assim: nada vem do nada. A outra parte da música: nada jamais poderia vir do nada. Então, em algum lugar da minha juventude ou infância, eu devo ter feito algo bom para merecer toda essa felicidade, né? Aquele romance, aquelas coisas. Agora, o que eles estão dizendo? O que estão dizendo em Hollywood? Essa música, na verdade, é de dois caras que são considerados a maior dupla de compositores para teatro e cinema do século XX, não é? Americanos, e de um monte de filme, de um monte de peça da Broadway. O que eles estão dizendo é o seguinte: se a minha vida está dando tão certo com esse romance maravilhoso lá da Noviça Rebelde, eu devo ter feito algo certo, porque senão algo tão bom não aconteceria comigo. A única explicação para essa felicidade no casamento, para essa felicidade no romance, é que eu fiz algo certo. Se meus filhos estão dando certo, é porque eu fui um pai incrível, né? De alguma maneira. Se a minha carreira está indo bem, é porque eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou esperta, eu sou inteligente, eu sou muitas coisas, porque senão essas coisas não estariam acontecendo comigo. Se eu tenho bons relacionamentos, e eles são totalmente satisfatórios para mim, significa que eu sou uma pessoa atraente de muitas maneiras. Em outras palavras, há algo natural no coração humano que quer levar o crédito. É por isso que é tão difícil, mesmo na igreja, as doutrinas da graça. A ideia de tirar, você vê grande parte de quem se diz cristão não acredita somente na graça, porque é muito difícil não levar nenhum crédito, não encontrar em algum ponto em que eu fiz algo certo. Não, se eu estou salvo, em algum lugar eu fiz algo certo que outra pessoa não fez, para ela estar perdida. Isso é muito natural, é tão natural que grande parte da igreja não consegue, nem naquilo que é mais importante, que são as doutrinas da salvação, abraçar a realidade que não há nenhum crédito. E depois eles, para fugir disso, dizem que aquelas doutrinas que são as mais importantes não são essenciais. O que é essencial? Então alguma coisa
em nossos corações é algo natural. Ninguém precisa ensinar isso a nós. Por isso que quando você ensina o oposto é tão difícil. Há tanta relutância no mundo todo, rejeita completamente, e na igreja, boa parte dos cristãos, porque há algo natural no coração humano que quer levar o crédito. Você vê o que eles estão dizendo na música, não é? Eles estão dizendo: se algo bom aconteceu comigo, então deve haver algum lugar na minha história em que eu fiz algo bom para merecer isso. É uma explicação. Eu devo ter feito algo bom, na música diz, na minha infância, na minha juventude, em algum lugar, algo bom que corresponde a essa coisa boa, que é esse romance maravilhoso que eu estou tendo aqui. E quando eles dizem nada vem do nada, o que realmente eles estão querendo dizer, você vê, nada vem, nada pode ser somente pela graça, porque nada vem do nada. E se eu recebesse algo só pela graça, então teria vindo do nada. No que diz respeito a mim, eu não contribuí com nada, zero. Aquilo veio somente pela graça. Você pode usar outras palavras para falar para manifestar que você não crê na graça, mesmo que você diga sempre que a graça é maravilhosa. Quando você diz nada vem do nada, como a música está dizendo, o que eles estão dizendo é o seguinte: nada pode vir somente por graça. Eu devo ter feito alguma coisa para que isso acontecesse. Eu fiz alguma coisa, eles nem lembram, mas eles dizem: quando eu era criança, quando eu era jovem, na juventude, eu devo ter feito algo bom para que eu vivesse isso. Veja, graça é bondade do nada. Graça é exatamente algo vindo do nada que corresponda àquilo. Ou seja, não é uma resposta a algo que eu fiz ou que eu sou que mereça aquilo. É totalmente vindo do nada no que diz respeito a mim. Graça é bondade de graça. É bondade onde na verdade não só não havia nada, mas havia muito demérito. Mas você vê que instintivamente a música está falando sobre o que é comum ao coração humano. Está dizendo: não poderia ser isso, eu devo ter feito algo bom, não sei nem dizer o que, mas eu devo ter feito, porque nada vem do nada, nada é por graça realmente. Portanto, porque o coração humano quer levar o crédito pelas coisas boas que acontecem a ele, como resultado, quando sua vida começa a ir mal, quando as coisas começam a desmoronar, é absolutamente visceral, é absolutamente instintivo você dizer: devo ter feito alguma coisa ruim, que corresponde exatamente a isso. Ou se você não diz, outras pessoas dizerem: se a torre caiu lá, eles fizeram alguma coisa que eu nunca fiz, porque nenhuma torre caiu na minha cabeça, ninguém na minha família foi assassinado, então eu fiz alguma coisa boa para que isso não acontecesse. E eles provavelmente, usando um raciocínio lógico, fizeram alguma coisa que levou a eles a acabar com a torre na sua cabeça. Só que nós não cantamos uma música sobre isso. Na maior parte do tempo, nós somos mais disfarçamos mais essa coisa natural do coração humano, e nem as pessoas do mundo estão fazendo claramente, usando as palavras certas, né? Então Rodgers e Hammerstein, que são os que escrevem o musical, eu disse que eles são considerados a maior dupla de composição e letra, né, de musical para cinema e para Broadway, para teatro, de todo o século XX, não é? Eles escrevem músicas sobre isso. Talvez haja várias de outros, mas eles escrevem porque isso é o que expressa melhor o que o coração humano percebe, não é? Esse nada vem do nada, nada é verdadeiramente pela graça. Então, se coisas ruins começam a acontecer, o que nós começamos a dizer, ou pelo menos a achar: eu não estou vivendo direito, não é? É verdade que você não está vivendo direito, mas você só está chegando a essa conclusão porque você está sempre ligando as coisas que acontecem de bom ao que você faz, que você então começa a pensar nisso: eu estou sendo punido por algo. É instintivo, sai da sua boca ou está na sua mente, às vezes antes que você perceba. É por isso que é tão fácil, quando as coisas ruins estão acontecendo, a gente perguntar: por que está acontecendo isso? E você quer então localizar exatamente. Então, a primeira visão das torres que caem é a visão religiosa, e
quem é o culpado? É essa localização, as pessoas sobre as quais a torre está caindo, elas devem ter feito algo errado. É óbvio que todos eram igualmente culpados, mas todo mundo que a torre não caiu na cabeça estava pensando que aquelas 18 pessoas, de maneira especial, eram culpadas de uma maneira especial também, porque aconteceu um evento diferente, que era as torres caírem na cabeça delas. Em segundo lugar, a outra abordagem que é muito comum no mundo, quando você vê torres caindo na cabeça das pessoas, a gente pode chamar de a abordagem oposta, né? Essa é a abordagem religiosa, a abordagem irreligiosa. Eu diria que ela pode ser chamada de abordagem cética, não é? Em vez de culpar as pessoas sobre as quais a torre cai, você culpa Deus. Por que Deus permitiu isso? Porque um Deus de amor deixa uma coisa dessa acontecer. Por que Deus permitiu que aquelas pessoas fossem assassinadas na hora do culto? Por que Ele fez isso? A visão religiosa olha para o que está sob a torre, as pessoas esmagadas, e falam, elas devem ter feito alguma coisa para que isso caísse na cabeça delas. A visão moralista. Já a visão irreligiosa olha para quem está acima da torre imediatamente. Por que Deus permitiu que alguém invadisse um colégio e fizesse essas coisas? Então a visão irreligiosa diz: a maioria das pessoas é boa e não merece o mundo como ele é, não merece o que acontece no seu dia a dia. A maioria das pessoas trabalha muito, a maioria das pessoas merece uma vida melhor, um destino melhor. E tantas pessoas não têm essa vida melhor. Por quê? Porque Deus permite tanta dor, tanto sofrimento, tanta tragédia. Porque o universo é injusto, porque a vida é absurda, porque a vida é uma droga, porque Deus é injusto. Ou então Ele não existe, porque Deus está fazendo algo errado. É óbvio que poucas pessoas, ainda mais na igreja, né, mesmo no mundo, às vezes não se expressam assim: Deus está fazendo algo errado. Mas por que Deus está permitindo isso? É óbvio que a minha sentença é que está acontecendo algo errado e nós não conseguimos entender como Ele pode se justificar tendo permitido que aquilo acontecesse. Então essas são duas alternativas: culpar as pessoas que estão debaixo da torre esmagadas, ou culpar a pessoa que está sobre a torre, que é Deus. Jesus não quer saber de nenhuma delas. Jesus repudia as duas da mesma forma. Jesus diz que ambas as abordagens, que são praticamente as únicas que o coração humano tem, sempre há pessoas que simplesmente não querem pensar em nada disso, mas todas as que pensam acabam chegando a uma conclusão que está em uma das duas coisas que Jesus está negando. Então há muitas pessoas assim, mas se você refletir um pouco, geralmente sempre cai, e até aquelas pessoas que não gostam de pensarem um pouco, vai cair numa coisa ou na outra. Jesus diz: está todo mundo errado, ambos estão errados, ambas as ideias são totalmente inadequadas para a realidade. Nenhuma delas é a maneira certa de pensar, e é óbvio, não leva a maneira certa de agir nessas circunstâncias, porque ambas são completamente disfuncionais. Nenhuma delas vai funcionar na sua vida. E se tu está fazendo a tua vida funcionar com um desses princípios, a sua vida não vai funcionar, porque você já está partindo de algo disfuncional. Uma delas vai tornar você incrivelmente presunçoso e orgulhoso, porque toda vez que você vê a torre cair em cima de alguém, você acha que você não merecia aquilo, por isso que não caiu em cima de você. E a outra vai tornar você incrivelmente desanimado, e você vai ficar se movendo de um lugar para outro: orgulho, desânimo, orgulho, depressão. A maneira como Jesus derruba ambas é basicamente trazendo o que nós chamamos de evangelho. Então não devia ser difícil para a igreja. Como eu disse, quando a música diz nada vem do nada, ele está dizendo nada chega de graça à nossa vida. A maior parte dos cristãos hoje na igreja concordam com a música. Eles concordam que nada é totalmente de graça.
E a maior de todas as coisas, como um pecador ser salvo, não pode ser de graça, não vem do nada. Eu tenho que ter feito alguma coisa, porque nada vem do nada. Então, Jesus pega as duas ideias da sabedoria humana e derruba elas com algo que devia ser a forma com que nós rapidamente enxergaríamos tudo. Ele derruba tudo com o Evangelho. Ele traz o Evangelho, que é exatamente, se nós operamos nenhuma dessas duas coisas, o Evangelho não opera em nossas vidas. Quem tem dificuldade de entender a salvação somente pela graça, é óbvio que ela está na abordagem primeira, ela não está no Evangelho, apesar de ela dizer que ela é evangélica, não é? Então, é estranho, porque era para facilmente no mundo evangélico pensar de maneira oposta a uma daquelas duas opções, mas não é. Isso mostra como o Evangelho é muito mais escondido, mesmo na igreja, do que claro para a maioria das pessoas que dizem ter crido no Evangelho. Então, quando Jesus diz: é isso que vocês pensam? Vocês acham que eles são pecadores piores? Por isso que tudo está desmoronando na cabeça deles? A torre, seu casamento, seu emprego. Vocês acham isso? Que eles são piores do que vocês? Que não caiu a torre na cabeça de vocês? Vocês acham que eles são pessoas piores aos olhos de Deus? E o que ele diz? Não. Mas se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer da mesma maneira. Isso eu acho incrivelmente paradoxal na hora que as palavras de Jesus vão saindo, porque ele diz: não, aquilo não caiu porque eles são piores que vocês, mas se vocês não se arrependerem, não se enganem. Então parece paradoxal o não com o se vocês não se arrependerem. Então a gente quer mostrar como elas parecem paradoxais, as palavras de Jesus, mas elas não são. Parecem que se contradizem. Se tudo que acontece na minha vida não é porque eu sou um pecador pior, ou o que acontece na vida dele não é porque ele é pior, como também ao mesmo tempo nós somos tão pecadores que se não nos arrependermos, todos nós vamos perecer. Parece que é uma tensão, mas na verdade elas se apoiam mutuamente. A primeira coisa que ele diz, e isso é tão claro, né, e fascinante, Jesus diz: vocês acham que quando as pessoas sofrem, estão pagando por seus pecados? Que é exatamente o pagamento do pecado delas? Vocês acham que quando a torre cai, e nós que vivemos em grandes cidades como Rio de Janeiro, não é difícil imaginar, né, você andando e um prédio cair, um troço cair na sua cabeça e você morrer, ou então um carro te atropelar, um carro bater no seu carro, um outro carro maior te esmagar. É isso. Então você está andando na rua e de repente, bam! Você está andando na estrada e de repente Jesus está realmente dizendo: quando essas coisas terríveis acontecem, vocês acham que é uma retribuição verdadeira e equânime do pecado daquelas pessoas? Que é isso que está acontecendo? Ele diz: não, absolutamente não. Boa notícia, não é? Nós vamos pensar. Então quer dizer que não é, o nosso pecado não é tão importante assim, não é? Jesus diz em João 9, para o homem que os discípulos perguntaram: nada vem do nada, né? Os discípulos já cantavam a música da noviça rebelde. Eles pensaram: quem que pecou para ele ter nascido cego dessa maneira? Já estavam dizendo: na minha família não tem ninguém igual a ele. Certamente na minha família ninguém pecou igual aconteceu na família dele para ele nascer cego dessa maneira. Jesus diz: não, nenhum dos dois, nenhuma das alternativas. Nem vocês mereciam algo melhor, e nem ele é cego exatamente como contrapartida exata ao seu pecado. O livro de Jó é todo sobre três caras também, né? Ele faz Bildade e Zofar, que supostamente eram amigos de Jó, mas que agem exatamente
com base nisso, né? Olhe todas as coisas ruins que estão acontecendo com você, Jó. É uma desgraça atrás de outra desgraça. Não caiu uma torre, caiu um monte de torres na sua cabeça. Você deve estar fazendo algo muito errado, porque é muito desproporcional com o que acontece na vida das outras pessoas, aquilo que acontece com vocês. E você vê que no final, Deus, apesar de ter que corrigir e Jó ser transformado, e ele mesmo dizer que passou a ver Deus como Deus era, mas na verdade a fúria de Deus está sobre aqueles homens que tinham essa visão de que a torre caiu, portanto eles fizeram algo que pudesse corresponder a isso. E já tinham também a visão do casal da nossa rebelde, que diz: nada vem do nada, eu devo ter feito alguma coisa boa na infância, na juventude, para ter um romance e um casamento tão maravilhoso. Portanto, Jesus vem direto a isso e está dizendo muito claramente, e é interessante, ele está dizendo: não, quando você vê pessoas sofrendo, e sofrendo muito nesse mundo, isso ainda não é a retribuição do seu pecado, exatamente. Então ele se vira, apesar disso, mas diz: mas se vocês não se arrependerem, o pecado de vocês vão perecer também. E um perecer muito maior do que isso que vocês acham tão... estão tão assustados. Então ele está dizendo, há outro lado disso, né? Se ele falasse só apenas não, você ia dizer, então não tem nenhuma relação entre o que a gente faz e o que... porque Deus não está levando tão a sério o pecado. Então você podia achar, isso é ótimo, né? É melhor que seja assim. Bom saber. Mas o que isso significa? Significaria que Deus é injusto, então. Você vê, se ele simplesmente dissesse: não é Deus dando a retribuição exata. Deus não trata pessoas nunca assim. Ele nunca vai trazer o pecado delas sobre elas, punindo exatamente o pecado de todos em todos. Se ele parasse aí, então teríamos que dizer: espera um minuto, então, espere um minuto. A vida é uma droga, então, não é? Ao mesmo tempo que isso tira uma pressão de cima de nós, se eles não merecem, então aí, o que está acontecendo? Se eles não mereciam que a torre caísse na cabeça deles, então por que caiu? Ele se vira e diz: mas se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer. O que ele está dizendo aqui, eu vou apenas dizer diretamente, depois tentar esclarecer. Cristo está dizendo o seguinte: por um lado, não, Deus é um Deus de graça, e todos no mundo estão recebendo graça, não graça salvadora, mas graça contínua de Deus. Se Deus fosse retribuir o que o homem merece, a vida que ele tem não existiria. Ele não merece absolutamente nada de Deus. Não merece um dia de saúde, não merece nenhum casamento, não merece nenhuma amizade, não merece a vida, não merece nada. Portanto, todos estão operando por um tempo debaixo de uma graça comum enorme. Não está pagando você de volta o seu pecado, não ainda, não é? Pense sobre a sua vida, pense em todas as mentiras que você contou e que nunca tiveram consequências. Não é verdade que todas as suas mentiras tiveram a consequência exata que elas mereciam. Pense em todas as escolhas estúpidas que você fez na vida e que não teve uma consequência exatamente tão estúpida quanto era a tua escolha, quanto era a tua ação. Olhe para a sua vida inteira. Pense em cada vez que você foi desleal com alguém, que você falou de alguém por trás. Às vezes isso não trouxe nenhuma consequência na sua vida. Às vezes nem aquela pessoa que você falou assim, você perdeu a amizade dela porque ela nunca soube que você agiu assim. Então cada vez que você virou as costas para Deus, Ele virou para sempre as costas para você. Então não há ninguém que tenha recebido nem mesmo um dízimo do seu pecado nesse mundo. Não há ninguém que tenha respondido nem 1% daquilo que o seu pecado merece nesse mundo, das consequências das suas escolhas estúpidas, do seu afastar de Deus, do você se deleitar em coisas que não é Deus, e do seu orgulho, e do seu egoísmo, do que tudo isso gerou. Você não recebeu nenhum dízimo das consequências disso, nem 1%, não.
menos que o dízimo ainda. Então Deus está graciosamente de novo e de novo lidando com muitas coisas na vida de todo mundo, dia após dia, não nos dando o que merecemos. O dia de hoje existiu porque Deus não deu o que todo mundo que está vivo no mundo hoje merece, e porque todo mundo recebeu o que não merece. Não é a graça salvadora, mas você vê, há uma graça de Deus derramada em todo mundo que acordou hoje e ainda está aqui nesse domingo. Por outro lado, Jesus está dizendo: se você tivesse a perspectiva certa, se tivesse o entendimento certo, se realmente você visse o seu próprio coração como Deus vê esse coração cheio de negação e cheio de desculpas, no seu caso, se você realmente visse o orgulho em seu coração, se realmente visse o que está errado com o seu coração, que é a causa de toda a miséria na raça humana. Não há nada na miséria na raça humana que não é causado pelo coração humano. Hoje nada quase é causado pelo coração humano. Todos nós encontramos alguma coisa fora de nós para ser responsável. E há aqueles culpados padrões, né? Pais, as figuras de autoridade na minha vida. Sinceramente, hoje um dos maiores bodes expiatórios na vida das pessoas é a igreja. A igreja é culpada de tudo. A pessoa não tem uma vida de oração, a culpa é da igreja. A pessoa não tem prazer em Deus, a culpa é da igreja. A pessoa não tem prazer em passar horas de oração, é porque não foi estimulado pela igreja adequadamente. Ela é culpada. Ela não é responsável. Ela está dizendo claramente que não tem nenhum prazer em Deus, mas a culpa não é dela, disso, é da igreja. Quase todo mundo nas igrejas hoje encontra uma maneira de a igreja ser responsável pela sua miséria. Eu realmente acredito que essas pessoas um dia vão chegar diante de Deus e vão dizer: Deus, condene a igreja, não condene a mim. A igreja não me levou a ter uma vida de oração, a igreja não me levou a te amar, a igreja não me levou a desejar a ti, aí eu desejava outras coisas, porque eu não fui estimulado. E é por isso que eu não te amava adequadamente, é por isso que eu não orava. E a igreja, e os pais, e as pessoas próximas, enfim. Se realmente você visse o orgulho no seu coração, se realmente visse o que estava errado com o seu coração, que é a causa de toda a miséria no mundo, não é? Tudo que você vê externamente é causado pelo coração humano. Todas as desgraças. E até muito do que você não vê, porque fica lá no coração humano putrefato e não vem para fora, mas tudo que vem tem essa origem. E é o que está acontecendo em seu coração que você ignora, que é a falta de oração na sua vida. Não é a igreja. Essa é a razão pela qual a raça humana é tão miserável. É o egocentrismo e o orgulho, e a raiva e o engano e a negação do mal no coração. Eu tenho que localizar o mal em outro lugar que não é no meu coração. Mesmo a resposta a algo ruim fora de nós, a resposta tão ruim quanto aquilo, é óbvio que sai do nosso coração. As mesmas coisas feitas a Jesus não saíram dessa forma. Por quê? Porque não havia no coração dele aquelas coisas para saírem. Não podemos atribuir nada realmente a ninguém, a não ser a nós mesmos. Então, se realmente você visse o seu coração, saberia que Deus não lhe deve uma vida confortável de modo nenhum, que Deus não lhe deve saúde, Deus não lhe deve o dia de hoje, não lhe deve nada. Eu sei que nós podemos, Deus não me deve nada, só para amanhã, quando não recebermos algo, ficamos desanimados, chateados, arrasados, porque Deus não está fazendo o que você esperava. No fundo, você continuava achando que Deus te devia alguma coisa. Ou então não tem ânimo para orar, porque Deus não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo outro. Então, Deus me devia isso, Ele não pagou, então eu não tenho mais. Então, Deus não lhe deve o trabalho que você tem, o salário que você tem, a casa que você tem, os filhos que você tem. Deus não lhe deve nada disso. Tudo isso está dentro daquela graça com a qual Ele tem lidado com o mundo. Então Ele não te deve absolutamente nada. Não te deve o sol, não te deve o mar, não te deve a visão, não te deve
alimento, Deus não te deve absolutamente nada. Por um lado, Deus não lhe deve nada. Por outro lado, Deus manifesta sua graça em todos os lugares. Sua graça salvadora, aonde soberanamente Ele quer, sua graça comum em todos os lugares. Em outras palavras, o Evangelho é que você é infinitamente mais falho e muito mais perdido do que o seu coração insiste em acreditar. Mesmo quando você diz, tudo de errado sai de mim, amanhã você está culpando alguém. Tudo de errado flui do meu coração. Você, numa hora mais piedosa, pode dizer no culto, mas amanhã você vai dizer que a tua vida de oração não é assim por causa de alguém, por causa da igreja, por causa de alguém. Mas por outro lado, se você está em Cristo, você é infinitamente mais amado do que você poderia imaginar. E o mundo está sendo tratado, mesmo o mundo que o Pai nunca colocou em Cristo, está sendo tratado com muito mais bondade do que ele ousa acreditar, ou do que ele realmente acredita. Então, a nível da salvação, você é muito mais cuidado, muito mais protegido do que o seu coração ousa acreditar. E do nível geral da providência, o mundo é muito mais bem tratado do que ele acha que é, do que ele é capaz de perceber a bondade de Deus num dia como o de hoje. Então, se você diz que essas duas coisas são contradição, quero que você saiba que, embora pareçam estar em conflito, na verdade elas se apoiam. E esse por quê? Se você vir a profundidade do que está errado em você, você poderá realmente apreciar a paciência de Deus, a graça inacreditável que Deus exerce durante décadas na sua vida. Mas só se vir a infinita graça e paciência de Deus, você terá capacidade psicológica e espiritual de ser honesto sobre o que há de errado com você. Porque só quando você vê essa bondade de Deus, você então está apto a realmente ver a maldade em você, porque você, ao enxergar isso, você foi levado a perceber que Ele não está te tratando como você merece. Portanto, você não precisa ficar mentindo, racionalizando, colocando a culpa sobre outras coisas, instituições, pessoas. Se você não pode suportar realmente olhar para toda a estupidez na sua vida, você prefere não enxergar que você é tão estúpido e tão amargo e tão egoísta. Se você não pode suportar realmente ver as suas falhas, se você não consegue lidar com isso, olhar para o seu coração assim, você precisa de uma psicologia humanista para te ver de um melhor ângulo, para explicar, tirando toda a avaliação moral que você é e ajudando você a encontrar lugares que são responsáveis por isso. Você simplesmente desmorona porque sabe que é verdade. É porque realmente não tem os olhos abertos para conhecer a graça de Deus. Então é a graça de Deus que nos ajuda a não sentir, eu devo estar bem, devo ter feito algo na minha infância ou na adolescência para merecer esse casamento que eu tenho, como eles estão cantando na Noviça Rebelde. Mas te dá liberdade de admitir o que está errado com você, sem ficar desesperado, sem ficar arrasado, sem ficar sem esperança. Portanto, Jesus Cristo está dizendo o seguinte: vocês sabem, a menos que vocês vejam a profundidade do pecado, e todos vocês perecerão, sem exceção, e ao mesmo tempo vejam a altura da graça de Deus, quando as coisas vão bem, vocês vão ser presunçosos, vocês vão achar que fizeram alguma coisa certa. E pior, até a salvação vocês vão atribuir a algo que vocês fizeram, porque nada vem do nada, é o lema. Vocês não vão ser felizes e gratos no dia de hoje, porque vocês não conseguem ver que tudo foi graça de Deus, tudo foi bondade. Então vocês ainda podem acabar o dia infelizes, reclamões, amargos. Vocês não viram, você não tem como chegar ao final do dia amargo
e dizer que viu tudo como graça de Deus é um contrassenso. Achar que eu recebi tudo que eu não merecia, tudo de bom que eu não merecia, e no final ainda está amargo ou infeliz. Então, a menos que você veja a profundidade do seu pecado e a altura da graça de Deus, quando as coisas vão bem, você vai ficar orgulhoso. Eu fiz alguma coisa boa, pode ser até lá na minha infância ou juventude, porque nada vem do nada, e você nunca vai estar feliz e grato. Ou quando as coisas forem mal, vocês vão ser arrasados, em vez de ter uma esperança perseverante, que Deus nos trata e tratará com graça. Então, a menos que você veja ambos, vocês vão oscilar entre o orgulho e a autossatisfação e a desesperança, a amargura, a depressão. Vocês vão ficar sempre de um lado para o outro. Você vai oscilar entre ser um fariseu orgulhoso ou um cético cínico. E não serão capazes de lidar com o sofrimento e os problemas da vida, porque você sempre vai estar lidando com o sofrimento, como você está operando naquelas duas visões, a religiosa e a irreligiosa. Você, quando tudo estiver dando errado, a única coisa só para você é desespero. Quando tudo estiver dando certo, você vai operar em orgulho. Você nunca vai operar no Evangelho. Nunca. Nem quando as coisas derem certo, nem quando as coisas derem errado. Então ele diz: não fiquem bravos com as pessoas debaixo da torre, tentando encontrar uma razão para elas estarem lá. E nunca fiquem bravos com Deus acima da torre. Odeiem o mal e o pecado que estão em vocês, porque esse é o mal e o pecado que está no mundo. E se você não se arrepender, todos igualmente perecerão. Essa é a razão pela qual torres estão caindo sobre as pessoas. O mal e o pecado quebraram esse mundo, mas Deus ainda não está dando o pagamento correto, exato, equânime do que o pecado merece. Nunca veja isso, porque não é verdade. Olhe para Gênesis, dê uma olhada e veja, quando Deus criou o mundo, quando Ele criou o mundo sem torres caindo, sem pessoas cultuando a Deus sendo mortas. Ele criou essas coisas, não. E essas coisas, o pecado trouxe para o mundo, mas o pecado não está recebendo o que o pecado realmente merece. Essas são as consequências do teu coração se apegar a qualquer coisa que não é Deus. Essa é a consequência, e é a consequência do como opera o coração de todo mundo. Então Jesus disse: odeiem o mal em vocês. Se vocês não se arrependerem, vocês todos vão ser destruídos. Fiquem do meu lado, porque eu vim fazer isso, eu vim julgar o pecado e ainda manifestar a graça. Eu sou a única pessoa que pode lidar com as duas coisas, de a justiça ser feita e ainda a graça poder reinar. Portanto, por um lado, Jesus diz como não responder a torres que caem, nem com orgulho, nem com desânimo. Nem com orgulho porque a torre não caiu em você e você acha que por alguma razão você é melhor do que as pessoas debaixo da torre, e nem com desânimo porque você não entende como Deus deixou a torre cair sobre pessoas boas. Não, por um lado, culpando as pessoas, dizendo: olha, elas devem ter sido mais do que eu, ou mais pecadoras do que eu. Ou por outro lado, culpando Deus. Deus não cuidou de pessoas que Ele devia cuidar. Nenhum dos dois. Bem, então o que vamos fazer? Em segundo lugar, como devemos então responder a isso? Essa é a parte interessante, essa é a parte prática. E a verdade de Deus sempre nos leva à parte prática, né? Isso nos ajuda, isso faz parte da sabedoria que Tiago diz, mas ela está indo para um nível mais elevado do que Tiago coloca. E nós podemos estar sempre aplicando isso ao nosso coração. Então essa é uma das poucas passagens na Bíblia que é feita uma aplicação tão diferente, não é? Que eu conheci em toda a minha vida.
E Jesus está realmente acertando em cheio, falando a um certo tipo de pessoa que quase não é abordado em passagem nenhuma da Bíblia, não é tão claramente. Eu quero dizer que se você hoje está em uma condição, ou se recentemente passou por um período em que uma torre caiu sobre você e algumas coisas terríveis aconteceram, como o Tiago estava falando, das pessoas passando por várias provas e aflições, coisas ruins em relacionamento, coisas ruins financeiramente, coisas ruins em seu corpo. Se você passou por algum sofrimento terrível, há muitos lugares na Bíblia que vai falar diretamente a você, como nós vimos naqueles 3 sermões em Tiago, não é? Mas aqui não é um desses lugares. Eu diria que aqui é um lugar um pouco mais alto. O que é intrigante aqui é que ele não está falando com pessoas sobre as quais as torres caíram, não está falando sobre quem está sobre grande sofrimento e grandes perdas, não é? Há muitos lugares na Bíblia que estão falando com essas pessoas, ou conosco, quando estamos nesses lugares, não é? Aqui Jesus vai aplicar a sabedoria espiritual. Aqui é diferente, ele está aconselhando pessoas cujas vidas estão agora sem problemas, estão vivendo as melhores coisas, estão talvez cantando igual o casal de Noviça Rebelde. Ele está falando com pessoas que agora não tem nenhuma torre caindo sobre eles, nem sobre ninguém próximo a eles. Eles estão vendo torres caindo por aí, mas nada com eles. São as pessoas que ele está abordando aqui. E como eu disse, você não vai ter tantos lugares assim. Quando você entra em um período de vida em que sua vida está indo bem, Jesus está dizendo: eu tenho um conselho para vocês. Eu quero falar com vocês aqui hoje. Ele está dizendo que não caiu nenhuma torre na cabeça de vocês. Eu quero falar com vocês que não chegaram nem perto de serem assassinados. Não há muitas passagens assim na Bíblia. Por isso eu fico feliz de estar aqui. Mas aqui está o que é importante mostrar, o que Jesus diz, do que Ele está nos advertindo. Aqui Ele está nos chamando a atenção. Então, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer também. Então a primeira coisa que a gente aprende é que quando você passa por um período da vida em que a vida está indo muito bem, em todas as áreas, você está no território mais perigoso espiritualmente. Essa é a primeira coisa que Jesus quer que a gente veja. O primeiro conselho é apenas esse. Jesus está, quando diz vocês vão perecer, cuidado. Não se enganem pelo casamento de vocês estar bem. Não se enganem porque vocês estão financeiramente bem. Não se enganem com a saúde de vocês. Essas coisas tendem a ser mais enganosas nesse mundo do que as torres caindo. Vocês vão perecer. Essas coisas boas é só a calmaria antes do furacão. Ele está dizendo que não há crise espiritual maior do que não ter crise na tua vida. Não há provação espiritual. Quando o Tiago está falando, sabe, muitas provações, mas ele está falando sobre um nível mais baixo, porque é mais fácil você vê-las. Ele está dizendo o seguinte: não há uma provação espiritual maior do que não ter provações em sua vida por um tempo. Não há lugar espiritualmente mais perigoso e mais vulnerável do que ter um período sem problemas na sua vida. Uma área assim, em que você vê torres caindo sobre as outras pessoas, mas não sobre você. Eu sei, as pessoas dizem: espera um minuto, eu pensei que é quando as torres caem é que as grandes provações estão acontecendo, quando coisas ruins acontecem, que é o momento em que minha fé está sendo mais terrivelmente testada. E está mesmo. Nós vimos como ela está sendo grandemente testada nas aflições. Você pode ver isso na vida de Jó, você pode ver isso no que Tiago estava ensinando. Absolutamente. Há muitas passagens da Bíblia que falam sobre isso, mas o que Jesus está tentando nos mostrar aqui é que não há prova maior, não há ataque espiritual maior, ou não há ataque maior à sua espiritualidade, não há perigo espiritual maior do que está tudo indo bem na sua vida. Ele está dizendo: cuidado quando tudo está bem.
A segunda coisa é que ele está nos dizendo o que fazer durante os tempos perigosos de uma vida sem sofrimento e dor. Como lidar com essa grande provação. Esses tempos perigosos de segurança, esses tempos perigosos de saúde, esses tempos perigosos de prosperidade, segurança, esses tempos perigosos de relativo conforto em nossas vidas. Você sabe o que você deve fazer? O que ele disse que você deve fazer nesses momentos? O que ele disse para essas pessoas fazerem quando tudo estiver indo bem? Arrependam-se. Isso vai tentar enganar vocês de que vocês fizeram alguma coisa boa. Arrependam-se. Agora, só pode haver um conceito de arrependimento diferente do que opera no mundo e que opera na igreja também, para isso se encaixar. Jesus disse que não há momento mais importante para se arrepender do que o momento em que está tudo indo bem. Que esse é o momento que você deve correr para se arrepender. Correr para entender o que é o arrependimento e ter o operar dele na sua vida. Não há momento mais importante para se arrepender do que quando todos os seus objetivos basicamente estão sendo alcançados. Casamento, emprego, saúde, ministério, carreira, todas as coisas. Quando tudo isso estiver indo bem, arrependam-se. Não há momento mais importante para se arrepender do que quando as bênçãos estão caindo literalmente na sua cabeça. Quando as coisas estão indo muito bem, arrependam-se profundamente. Quando as coisas estão indo tranquilamente, arrependam-se. Absolutamente você deve enfrentar essa realidade quando tudo estiver indo muito bem. Diante disso você deve agarrar isso e se arrepender profundamente. A pessoa vai dizer, do que ele está falando? Do que você está falando? Como me arrepender profundamente quando tudo está indo muito bem? O que é interessante aqui é que isso nos dá uma ilustração de algo que muitas vezes a gente tenta transmitir, mas muitas vezes a gente não tem certeza de quando a gente fala para as pessoas, elas realmente acreditam naquilo. O arrependimento não é principalmente sobre quebrar regras, como quase sempre é a maneira com que as pessoas operam em suas mentes. Eu já disse isso antes. Quando você vê Jesus chamando essas pessoas ao arrependimento, são pessoas, todas elas aqui acreditam em Deus. Jesus não está falando para um público de pessoas que, todos eles, você vê, iam ao templo, acreditavam no que Moisés escreveu, do que Davi escreveu, do que os profetas escreveram, acreditavam em Deus, acreditavam que Ele ia enviar o Messias, acreditavam em tudo. Essas pessoas estavam dentro do que era comum, obedecendo a lei cerimonial. Alguns deles, parte do público de Jesus, são seus discípulos. Ele está falando com Pedro, com João. Ele está falando com alguns fariseus, que você pode ver só numa luz ruim, mas os fariseus acreditavam em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eles acreditavam que Deus era o Salvador, que Deus perdoava, que Deus salvava. Acreditavam. Todos acreditavam na Bíblia aqui. Todo o público de Jesus acreditava na Bíblia. Todos eles estavam confiando na lei de Deus. Todos estavam confiando e buscando a vontade de Deus. Podiam estar dando tiro errado, mas eles estavam. Os fariseus estavam pensando que estavam buscando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todos estavam adorando. Você vê, as pessoas estavam adorando quando Pilatos matou elas. Todos eram homens de oração aqui. Todos estavam fazendo as coisas certas, a gente podia dizer. Estavam obedecendo as regras bíblicas e assim por diante. E a vida deles estava indo muito bem. Quando ele chama eles ao arrependimento, Jesus está nos mostrando algo sobre arrependimento. Claro, se você faz coisas ruins, se você mente, se você engana, se você defrauda,
se você usa a sua língua de uma maneira destrutiva, sim, arrependa-se. Mas esse não é o cerne do arrependimento. Porque a essência do pecado não é quebrar as regras. A essência do pecado é substituir Deus, ou substituir Deus por você, ou substituir Deus por alguma coisa. As regras quebradas são a consequência disso. Então a essência do pecado é colocar você mesmo ou algo no lugar de Deus. Colocar sua mente no lugar de Deus, colocar o seu coração no lugar de Deus, ou qualquer coisa ou pessoa nesse lugar. Essa é a essência do pecado. Por isso que é descrito como o homo incurvatus em si. Em vez de estar encurvado para Deus, ele se curvou para outra coisa, na maioria das vezes para si mesmo. Então a essência do pecado é ser seu próprio Salvador, ou o seu próprio Senhor, o capitão da sua alma, ou criar outro Salvador e Senhor que não é o Salvador e Senhor. São coisas boas que Deus fez, pessoas. A essência do pecado é não olhar para Ele como sua salvação, como sua paz, como sua alegria, como seu tudo em tudo, mas fazer isso você mesmo. Você tentar cavar essas coisas onde você acha que elas estão, através do que você mesmo é. E é em tempos bons, em tempos sem problemas, em que você é mais propenso a fazer isso. Portanto, os pecados tendem a abundar mais, os pecados mais profundos. Quando as coisas vão mal, quando as torres começam a cair sobre você, você pode até estar operando por um princípio errado, mas ainda assim você vai pensar mais em arrependimento do que na outra situação. Há uma tendência, quando as coisas vão mal, em você se automedicar. Há uma tendência em você afogar seus problemas no prazer, no entretenimento. Há uma tendência em você se vitimizar. Há uma tendência em você culpar todo mundo. Então é óbvio que quando as torres caem, há muito espaço para o pecado, não é? Você pode ficar cheio de autopiedade e você tentar compensar isso fazendo outras coisas que desonram Deus. Há tentações grandes ao pecado quando as torres caem, mas é quando as coisas estão indo bem que você tem um tipo de tentação mais central e fundamental no que é definição do pecado e a profundidade da depravação do coração humano. E é sobre isso que Jesus está falando aqui, sobre essa coisa mais profunda. Então, do que ele está se arrependendo? Como assim? Se tudo está indo bem, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Ele está repreendendo quem aqui? Ele está repreendendo pessoas que podem cantar que elas fizeram alguma coisa certa para que as coisas estejam certas. Ele está repreendendo as pessoas que sentem de alguma maneira acima daqueles que estão debaixo da torre, de qualquer torre da vida. E está dizendo: se arrependa. Isso é o momento que você mais precisa de um verdadeiro arrependimento. Enxergar seu coração. Você vê, muitas vezes você vê outras pessoas, a gente vê isso sempre no mundo, e você vê na igreja também, né? Quando Jesus disse que todo mundo ia trair ele, Pedro disse: eu jamais farei isso. Ou seja, eu sou uma pessoa que estou acima disso, e essas pessoas podem cair, eu jamais vou fazer isso. Não é? Há uma tendência nós, quando vemos pessoas caindo, sempre pensarmos isso de nós mesmos. A gente fala muito a respeito da graça e como a graça age, mas quase sempre a gente diz que a gente está acima, a gente diz que a graça nos segura, que nos faz ficarmos no caminho. Mas quase sempre quando a gente vê alguém tropeçar, a gente diz que a gente não cai, não é por causa da graça. Quando na verdade, quando você vê até um certo prazer quando as pessoas veem alguém grande como Davi cair. Na igreja a gente vê isso também, né? Se você soubesse de algum grande puritano que caiu em pecado, você já está vendo, não sei o quê. Quando na verdade devia ter um sentimento oposto, né? Como esse que Jesus está falando. Se você está numa floresta e as sequoias caíram, então você devia pensar assim: até uma sequoia pode cair, se até um gigante cai,
O que pode acontecer comigo? Quando eu vejo um gigante cair, eu não fico feliz porque alguém que era muito maior do que eu caiu. Eu fico pensando, o que pode acontecer comigo se a Bíblia diz assim: geme, ó cipestre, porque os carvalhos caíram. Porque a Bíblia diz o seguinte: o cipestre lá na floresta deve pensar o seguinte: se o carvalho caiu, então eu posso cair. Se quem é muito mais alto, muito mais forte, muito maior do que eu cai, então eu posso cair. Mas Pedro diz: ainda que eles caíssem, eu não cairia. Eu jamais te negarei, eu vou contigo até a morte. É óbvio que estava num tempo bom, né? Então é durante os tempos sem problema que você inevitavelmente começa a transferir a verdadeira esperança do seu coração para as coisas boas em sua vida e para longe de Deus. Pense nisso. Fazer delas a sua alegria, fazer delas o seu significado, fazer delas o seu valor. São os longos anos de um casamento feliz que faz você fazer do seu casamento o que ele não devia ser. Que às vezes faz na viuvez, que é do homem ou da mulher, aquilo ser mais amargo, porque daqueles longos anos felizes eu fiz daquilo ser aquilo que Deus devia ser. Só que quando eu estava desfrutando do casamento feliz, eu não estava pensando que aqueles momentos de felicidade eram os momentos em que eu estava mais substituindo Deus. Isso está acontecendo inevitavelmente, sutilmente. Essa é a razão pela qual Jesus está dizendo: é um tempo muito perigoso. Isso vem à tona para nós de várias maneiras. Eu estava vendo dois conjuntos de pais, e ambos tinham filhos e que realmente saíram dos trilhos, e com um comportamento autodestrutivo, destruindo sua vida. Os filhos tinham mais ou menos a idade dos meus filhos. Então você conversa com pessoas assim o tempo todo, e é óbvio que você pode sentir, se não estiver operando nesse arrependimento contínuo, de pensar que os seus filhos não estão naquela situação, porque você pode cantar a música da Noviça Rebelde dizendo que você fez alguma coisa boa em algum momento, em algum lugar, para estar desfrutando de coisas diferentes. Então, quando você lê Lucas 13, de 1 a 5, você quase ouve uma voz. Eu não ouço vozes, que nunca ouvi, não vou ouvir. Quase ouve uma voz. Dizendo para nós: você acha que eles são piores? É isso que a graça de Deus faz. Então você começa a perceber o que Jesus está dizendo. É durante os bons tempos que a autolegalização, a gente pode dizer assim, do seu coração, que é o pecado mais profundo, se aprofunda em seu coração. Ser seu próprio salvador, a autorracionalização do seu coração inevitavelmente cresce, e você muito sutilmente, muito lentamente coloca as raízes do seu coração naquilo. Então é mais fácil, durante um longo casamento feliz, você colocar as raízes do seu coração naquele casamento. E Jesus está dizendo: se arrependa. Você tem um casamento bom, se arrependa, se arrependa. Você não vê como o pecado pode estar reinando nessa felicidade? Eu estou indo muito bem na minha carreira, na minha profissão. Se arrependa. Alguém está se apaixonando por mim, se arrependa. Ei, minha família está indo muito bem, se arrependa. Como assim? Automaticamente sempre você olha para outras pessoas cujas vidas estão indo tão bem, e você está ficando um pouco centrado sobre essa maneira, e você não quer admitir. Certamente você não age assim de uma maneira direta, não é? Então você nunca acha que realmente o teu coração vai operar dessa maneira. Por isso está sendo chamado a nós, e pelo Espírito Santo colocando claramente diante de nós: não ouse olhar para qualquer coisa boa em sua vida como qualquer coisa além de graça imerecida. Não ouse.
olhar para nada bom na sua vida funcionando e achar que aquilo está indo, tem um pouquinho de coisa que não é graça imerecida. Se não, arrependa-se rápido. Então, quando você medita na coisa boa, como um ato puro da graça imerecida, se volte para Jesus e diga: Senhor, eu estou maravilhado com a sua graça, porque eu tenho isso. Sua graça é tão grande e eu quero adorá-lo. Não há essas coisas. Eu não fiz nada para ter isso, para merecer isso. Teu sorriso, tua honra, teu prazer devem ser minha alegria, não isso. Porque se eu colocar o meu coração em qualquer outra coisa, quando o período sem problemas acabar, na minha viuvez eu vou estar destruído. Como eu não recebi por graça, quando for tirado de mim, eu vou achar que foi roubado algo de mim. Todos aqueles anos de casamento feliz, era na verdade um incubador de grandes pecados no meu coração. Eu não posso lidar com a viuvez agora, porque eu fiz daquilo minha vida. Eu tive fazendo isso durante 30, 40, 50 anos. Eu não me arrependi. Inevitavelmente, eu estou ansioso, desesperado. Portanto, Jesus Cristo disse que não há momento mais importante para se arrepender do que quando tudo está indo bem. Então você começa a saber o que é arrependimento, não é? Como me arrepender? Você pode pensar, se eu não fiz nada de errado. Arrependimento não é tanto por fazer coisas ruins, mas por confiar em coisas boas, por ter a minha esperança em coisas boas, por ligar a coisas boas a minha paz, a minha alegria. Desse deve ser o arrependimento. Esse é o arrependimento contínuo. Porque quebrar as regras é apenas um sintoma do pecado, mas a doença do pecado é ser seu próprio Salvador, confiando em algo além de Cristo para qualquer coisa na sua vida, para a sua sabedoria, para a sua justiça, para a sua santificação, para a sua redenção, para qualquer coisa. O modo padrão do coração humano é a autossalvação, é o modo padrão, é o modo como nós nascemos. E não há momento para isso acontecer, nem momento para isso entrar no modo, eu diria, overdrive, não é? Do que durante os tempos calmos, tempos seguros e tempos confortáveis e tempos prósperos. O que é tão ótimo é quando você o encontra chamando pessoas ao arrependimento, que estão fazendo tudo certo e que está dando tudo certo na sua vida. Então você começa a perceber que o arrependimento evangélico é uma coisa muito diferente do entendimento religioso, do que é o arrependimento, que é o arrependimento religioso, ou que o homem pode conceber, é um arrependimento que a gente pode chamar de anormal. É só quando você estraga tudo, é só quando você estraga tudo que você acha que você precisa se arrepender. O arrependimento evangélico acontece o tempo todo. Você responde ao fracasso com arrependimento e responde ao sucesso com arrependimento. Você responde tudo com arrependimento. É por isso que quando Lutero abre as suas teses, né, as 95 teses que ele pegou na porta de Wittenberg, ele disse: a vida toda do cristão é arrependimento. Apenas se você entender o evangelho, senão você vai achar que a vida toda não é arrependimento, porque você só vai entender arrependimento quando você estraga tudo, não é? Então a compreensão religiosa do arrependimento diz que é anormal. Arrependimento é uma coisa que acontece quando eu estrago tudo. Então ele não é a norma da vida. Eu não opero pelo padrão do arrependimento, eu opero pelo padrão do não arrependimento. Quando eu faço algo que estraguei tudo, aí eu me arrependo. Mas o normal é eu não viver a vida inteira sem arrependimento, como Lutero está dizendo, como Jesus está dizendo, porque eu não fiz nada, eu não estraguei nada, pelo contrário, estou operando bem, aqui como pai, como esposa, as coisas estão dizendo, não vou me arrepender a respeito disso, eu vou me arrepender a respeito quando eu fazer as coisas erradas. Então a compreensão
evangélica do arrependimento diz que o arrependimento é natural, irregular, contínuo. A compreensão religiosa do arrependimento é que você está olhando para as suas coisas ruins, para as suas atitudes ruins, para as coisas ruins que você fez. Isso é verdade, mas a compreensão evangélica do arrependimento é que você está vendo e transformando sua compreensão de todas as coisas boas na sua vida, de todas as suas ações boas. Se tudo que você faz de bom, em algum momento opera, eu devo ter feito algo bom para isso aqui estar acontecendo, ou seja, se há alguma coisa boa na sua vida que não é totalmente pela graça, você tem aquela ideia de que nada vem do nada, então é óbvio que aquilo ali é pecado. Então a visão religiosa do arrependimento é que arrependimento é uma coisa amarga, e essa compreensão religiosa de arrependimento eu estou espiando o meu pecado, eu estou agora aqui participando assim nessa aflição, porque eu estraguei tudo, estou tentando meio que me machucar, até sentir que Deus me perdoará o que eu paguei. Mas o arrependimento evangélico está dizendo: não estou vivendo como se tivesse sido recebendo tudo pela graça de Deus, não estou vivendo dessa forma, então eu tenho que me arrepender sobre tudo. A vida deve ser arrependimento, porque eu não estou vivendo a maneira porque eu raciono com todas as coisas não manifesta que tudo é totalmente imerecido para mim. Estou tentando ganhar meu valor e significado e salvação e autoestima nas coisas que eu estou fazendo, como meu desempenho e com minhas coisas boas. Estou olhando para elas como provas de que eu estou bem, provas de que pelo menos algumas coisas certas eu faço, provas de que algumas coisas pelo menos eu mereço. E não estou vivendo por causa disso na paz que excede todo entendimento. Eu vivo orgulhoso ou ansioso, e vou perecer a menos que Jesus me leve a realmente entender a esperança funcional do meu coração somente nele. Portanto, veja, o arrependimento evangélico é fruto. Quais são os figos que Deus está procurando na árvore? Porque você vê que quando ele junta isso tudo, ele conta uma parábola. Ele diz que foi nas figueiras e não havia figo. O que ela está representando? Está falando de nós, de todas aquelas pessoas ali, incluindo Pedro, Tiago, João, todo mundo que estava lá. E nós? Quais são os figos que Deus está procurando ali? Qual é o fruto? É o arrependimento. Ele diz: arrependam-se. Depois ele diz: ele foi lá procurar arrependimento. Quando você receber uma coisa maravilhosa, talvez estiver ótima, arrependa-se, e Deus vai procurar esse fruto lá. Fruto é algo doce. O arrependimento é doce na vida do cristão. Ele está lá todo o tempo todo, sobre tudo. Não é a coisa amarga, aquele remédio que você é obrigado a tomar, ruim, mas eu estraguei tudo, tem que tomar. Não, é algo que o cristão toma o tempo todo. É isso que manifesta que ele realmente está operando sob a graça, pela graça. O arrependimento significa que quando as coisas estão indo muito bem, eu sou humilhado, porque eu sou mais humilhado pelas coisas boas da minha vida, e não quando eu estrago tudo. Porque quando tudo está indo bem, eu sei que não mereço, aquilo me humilha, a bênção de Deus me humilha, o meu casamento bom me humilha, o meu emprego bom me humilha, a minha saúde me humilha, me leva a um arrependimento mais profundo, porque me leva a uma visão mais profunda do que é o pecado. Quando as coisas estão indo terrivelmente, eu sou afirmado pela graça de Deus, que Ele não está, agora que estou em Cristo, me punindo pelo meu pecado. Nem o mundo está recebendo ainda a punição equânime dos seus pecados. Por isso que a torre nunca é a cabeça de todo mundo. Então o arrependimento cria alegria em mim. No dia mau
e Ele está em mim presente nos melhores momentos, porque eu estou sempre humilhado. Em vez das coisas que eu tenho, as coisas boas, as melhores coisas, torre nenhuma caindo na minha cabeça, me fazer orgulhoso, o arrependimento evangélico me humilha, porque eu vejo mais ainda como eu não mereço. O arrependimento evangélico me livrou da música da noviça rebelde. Eu devo ter feito alguma coisa certa em algum lugar, em algum momento, para ter isso. Eu sei, eu não fiz. E eu sinto um peso mais esmagador da graça. Então isso me humilha mais, o que me leva a mais arrependimento. Bem, você diz, como pode fazer isso? Nosso tempo acabando, né? Aqui está a razão. Como a gente pode saber tudo isso? Quem está falando conosco? Cristo. Ele é a prova absoluta de que a compreensão religiosa das torres caindo, ou moralista, está errada, porque ele foi o melhor homem que já viveu e teve a pior vida que alguém já viveu, e experimentou o maior sofrimento que qualquer criatura já experimentou, a vida mais maravilhosa já vivida, e como resultado ele teve o maior dor e sofrimento que todas as pessoas jamais tiveram. Ou seja, todas as torres mais terríveis caíram na cabeça dele, e até no nível físico, ele foi assassinado por Pôncio Pilatos, igual aqueles caras que Pilatos, o mesmo personagem, né? Que ele estava falando sobre os galileus que foram mortos. Então ele também era chamado de Galileu, e também ele acabou sendo assassinado por Pôncio Pilatos. Por quê? A gente vai dizer por quê para encerrar. A razão pela qual você pode saber de Jesus: se você se arrepender, torres não cairão sobre você agora, é porque a torre final caiu sobre mim. Por isso que essa marca do arrependimento evangélico é a única marca da salvação na sua vida. É um arrependimento muito mais profundo do que as pessoas chamam de arrependimento. Arrependimento de você ter estragado tudo, por exemplo. A razão pela qual a melhor pessoa teve a pior vida é que a torre final, a justiça eterna que nós merecemos pelo que está de errado conosco, caiu sobre ele. Se você quer lidar com as iniquidades e injustiças desta vida, você tem que ver que ele teve a maior injustiça, do ponto de vista de como ele viveu e como ele morreu. A maior pessoa morreu na cruz por nossos pecados. A única pessoa que realmente merecia que Deus ouvisse sua oração não foi ouvido, foi rejeitado. O que significa que quando minhas torres estão caindo sobre mim, agora eu posso dizer: essa é apenas uma pequena torre. A grande torre caiu sobre Cristo. Nada grande cai sobre mim. Deus não está me punindo por meu pecado, então eu posso lidar com isso. Isso é a sabedoria que Tiago disse naqueles 3 sermões que nós vimos, que emerge num coração regenerado, contemplando Deus no meio do sofrimento. A única torre que pode realmente me destruir, que é a justiça eterna de Deus, essa torre infinita, nunca vai cair sobre o meu coração, porque já caiu sobre ele. Agora, quando as torres estão caindo sobre mim e minha vida está indo de mal a pior, eu sei que todas essas torres são totalmente insignificantes. E quando as torres não estão caindo e a minha vida está indo muito bem, eu tenho que dizer: nada além de graça. Não há nada aqui sobre mim. Não é aqui não é nessas coisas que eu edifico minha autoestima. Não é aqui, porque seria um erro, seria um roubo. Não é nesse sucesso que eu construo a minha identidade. Seria um roubo. É tudo de graça. É tudo imerecido. Eu me arrependo. Quando vejo mais bondade sobre mais não merecimento, eu sou levado a arrependimento. Não há nada além da graça. É a razão pela qual Deus pode ser bom para mim e não me dar tudo que eu mereço. É que Jesus recebeu tudo que ele não merecia. Então é humilhante receber as coisas boas de Deus. É algo que destrói o arrependimento evangélico, todo o orgulho.
Deus só pode me dar um filho saudável, trabalho, casamento, sem isso aumentar minha culpa, porque Jesus recebeu o que eu merecia. Ou então tudo isso só mostraria a maneira com que eu me relacionei com as coisas gratuitas que Deus me deu por sua bondade, e que eu fiz daquelas próprias coisas os meus salvadores. A razão pela qual Deus nunca me dará o que eu mereço, mas algo muito melhor, é que Deus não deu a Jesus o que ele merecia, mas algo muito pior, infinitamente pior, que era a sua ira infinita. Ele recebeu a torre final, o tiro final ele recebeu, a torre final que caiu na cabeça dele, morreu, o assassinato final ele recebeu, a solidão final, a morte final, a tragédia final, tudo caiu sobre ele. A doçura do arrependimento, que são os figos que o dono foi buscar na árvore, ele disse: eu já venho 3 anos aqui e não vejo o fruto aqui. Jesus está falando, é o arrependimento contínuo, a respeito das coisas boas, a respeito dos momentos mais felizes. A doçura do arrependimento, que são os figos, pode crescer em sua vida se você vir isso, mas sem arrependimento, sem esse arrependimento evangélico, ele diz: vocês vão perecer. Vocês não podem inventar um arrependimento que vocês definiram e achar que esse arrependimento é verdadeiro. Tudo é curável, exceto a falta do verdadeiro arrependimento que o Espírito produz no coração, o arrependimento evangélico. Qualquer coisa pode ser reparada, mas não se você não for levado a enxergar o que o Evangelho é, o que ele diz do seu coração, o que ele diz do arrependimento de uma maneira muito mais profunda do que a mente humana poderia conceber. Você não vê isso? Qualquer erro pode ser corrigido, mas não se você não enxergou o ponto central do que o pecado é no coração humano. Se vocês não se arrependerem assim, não das coisas ruins, não quando você estraga tudo simplesmente, se vocês não se arrependerem assim, se continuarem com essa visão errada de torres, e daquilo que vocês têm, e das coisas boas que vocês têm, se congratulando, tirando suas identidades, suas coisas, vocês perecerão, porque vocês não entenderam a graça. Como vocês podem ser salvos por uma graça que vocês não entenderam? Vocês não podem crer no que não entendem. Portanto, como a confissão de fé de Westminster essencialmente diz, não há pecado tão pequeno que não mereça condenação. Não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre alguém que verdadeiramente se arrepende. Está falando desse arrependimento, do arrependimento evangélico. Então, que a nossa vida seja cheia de doçura do verdadeiro arrependimento, porque esse é o fruto que Deus todo dia está buscando em nós, como a parábola que Jesus contou. Ele falou sobre o arrependimento evangélico e disse: o dono da vinha está vindo todo dia buscar o fruto. O arrependimento evangélico é o fruto que Deus todo dia procura em nós. Você vê que ele mata o orgulho e o desespero, tá? O arrependimento evangélico, especialmente quando a torre não está caindo na sua cabeça, quando parece que tudo está bem e que você só fez coisas boas. Então você vê que aqui você foi levado para um nível muito mais alto de perigos espirituais e de verdadeira transformação que o Evangelho faz, olhando como Jesus define o arrependimento evangélico, do que a visão que nós já tínhamos alcançado quando olhamos para as aflições, as torres lá em Tiago. Isso coloca todos nós sobre esse escrutínio. Deus quer ver diariamente, todos os dias, na sua vinha, o fruto do arrependimento evangélico. Vamos ficar de pé, vamos orar. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto
No silêncio da noite a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.